Oi, eu me chamo Viviane. Estou aqui fazendo esse primeiro vídeo para a gente conversar um pouco sobre Deus, sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, porque nós somos o sal da terra. E vamos trazer aqui mensagens para nos iluminar, para nos edificar, para alimentar o nosso espírito. Hoje eu quero começar com um vídeo falando sobre Deus. Quem é Deus? Quem é Deus na nossa vida? Então vamos lá, eu busquei aqui algumas leituras, tá? E selecionei aqui, diante desse estudo, aquilo que fala sobre Deus para nossas vidas. Então Deus é causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, vamos observar aqui as obras dos homens, tá? Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras, pela grosseria ou perfeição do trabalho. Reconhecer-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E quais são as obras de Deus? A criação do céu, da terra, das plantas, dos animais, dos seres humanos, do sol, da lua, dos planetas, do universo, dos mares, dos rios. Olha que obras maravilhosas que nós podemos contemplar, né? Que são obras de Deus, que não são do homem, porque o homem não tem essa capacidade de criar essas obras tão espetaculares. Não é dado ao homem soldar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Porque nós somos ainda muito limitados, egoístas, orgulhosos, rancorosos. Enquanto não nos libertarmos desses sentimentos que nos aprisionam e nos tornam inferiores, a gente não depura o nosso espírito. Como que a gente depura? Sendo amorosos, caridosos, benevolentes, indulgentes para com todos, né? As pessoas que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo, como a gente vê lá na Bíblia, né? Várias histórias, né? Várias passagens, que falam, né? Que Deus vingava quando a gente desobedecia, quando as pessoas entravam na tenda sagrada, quando fazia qualquer outra coisa que não era em concordância às suas leis. E os deuses que existiam, a gente via que existia lugares lá com poste ídolo, Deus Baal, entre outros. Aí, na história também, os romanos tinham, né, os seus deuses. Então, assim, as pessoas procuram outros deuses. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A gente ainda não entende muitas coisas, a gente não tem domínio de todas as ciências, né? A gente vai vendo a evolução, né, da história, da criação humana, de tudo que nos foi permitido ter conhecimento, como que foi aos pouquinhos, foi progressivo, né? Deus é eterno, Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. A gente não conhece. Então, por a gente não conhecer, a gente acha que não existe. E não é assim, né?
Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Aqui entra aquela lei, né? Cada um segundo as suas obras. Eu planto, eu colho. Então, Deus não é parcial. E não é justo Deus ter uma atitude com uma pessoa e ser diferente com outra. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele filho, né, aquela criatura, aquele ser humano que praticou todo o bem, justiça, se esforçou para ser um homem de bem, ele não tem como ser comparado àquele que foi preguiçoso, que foi que não quis correr atrás, que não se esforçou para crescer, para progredir. Então, Deus vai agir conforme as leis, segundo as suas obras. Então, o que nós temos tido em mãos como fruto do nosso trabalho? É para a gente pensar um pouquinho aí, né? Deus é infinitamente perfeito, Deus é único, não há outro. Ele, o farol cujos raios se estende sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Deus é luz. E Deus colocou dentro de nós uma centelha dele. A gente tem uma centelha de Deus dentro de nós, dessa luz, para nos orientar por qual caminho seguir. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Então, se a gente seguir a luz, os ensinamentos de Deus, a gente não se perde. Não tem como. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Pra pensar, né? Porque Deus deixou tudo traçadinho. Faz assim, faz assado, não faz assim. E muitas das vezes a gente quer burlar. E não tem como burlar as leis de Deus. Porque Ele tudo vê, Ele tudo ouve, Ele tudo escuta, né? Ele tudo sabe. E às vezes a gente quer burlar ali o sistema, mas o sistema de Deus não tem como burlar não, gente. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Então, é do micro ao macro. Deus tem ciência de tudo. Tudo passa diante do seu olhar. Nada escapa aos sentidos de Deus. Então, Deus sabe tudo o que vai acontecer com cada filho seu, cada pensamento que nós vamos ter, cada atitude que nós vamos tomar, né? E precisamos ser obedientes a Deus. Deixar de reclamar, de ser desobediente, de ser pueril ainda nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Deus abençoa todos os povos do mundo. Do mundo. Todos são amados e queridos de Deus. Deus deu as leis, que são os 10 mandamentos. E se prestarmos atenção no que Ele nos diz, se fizermos o que é certo e guardarmos os seus mandamentos, seremos abençoados. Ele é o Senhor que nos cura de todos os males, de todas as tentações, de todas as trevas, de todos os perigos. E Ele nos diz, não temam, né? Deus nos coloca à prova para provar nossa obediência e dependência dele. E nele, a fim
de que não pequemos. Então, as provas, se a gente for obediente, dependente de Deus, a gente não peca. Porque a gente vai estar em afinidade com as suas leis, com os seus mandamentos. Deus nos diz mais ainda: vocês são um povo separado por mim, todos, não tem distinção, porque Ele criou cada um e Ele ama cada um. Deem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Então, nós devemos adorar a Deus, o Senhor, pois seremos abençoados e teremos uma vida longa. Por isso que Ele nos enviou Jesus, porque naquela época as pessoas estavam tão perdidas, tão rebeldes, que Ele envia Jesus, esse Filho amado, esse Mestre querido, para nos guiar. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele veio nos mostrar que sim, que nós somos capazes de fazer todo o bem para chegar até Deus. Mas a gente precisa agir com amor, com humildade, ser tolerante para com os erros, dos outros e agir sempre no bem. E vamos lá. E aí eu peguei essa frase aqui na Bíblia que eu achei assim maravilhosa. Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Olha que lindo! Olha que coisa maravilhosa que um Deus grande, amoroso, Pai da paz, o que nos cura, nos diz: o meu amor por vocês é tão grande que vocês não conseguem medir. A gente não tem dimensão, porque é algo que transcende o nosso conhecimento. Então, qual que é a nossa missão como filho de Deus, como criaturas suas? É nos separar dos povos pagãos e de seus costumes e ser completamente fiéis a Deus. Então, que a nossa fidelidade esteja com esse Pai maravilhoso, com esse Pai amoroso, para que nós possamos usufruir e gozar de todas as maravilhas que Deus quer para a nossa vida. Que nós possamos ser luzes na vida dos nossos irmãos. E quem é meu próximo? É qualquer um que esteja ao meu redor. Porque Deus sempre vai fazer com que chegue alguém perto da gente para que a gente dê uma palavra edificante, uma palavra de luz, sabe? Um sorriso. Se não tem o que falar, sorria. Se não tem como sorrir, que os seus olhos, que é onde Deus consegue também se externar, que ele brilhe diante de um irmão aflito, necessitado. Essa é a missão de cada um de nós. Tem uma música aqui, eu não sei cantar não, tá, gente? E tem uma música aqui que diz desse Pai maravilhoso. Como eu não vou cantar, eu só vou ler, tá? Eu sou teu Pai. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar.
Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente. O pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu não quero algo de momento. Eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E esse pai maravilhoso nos chama a cada dia para estar na sua presença. Então, que nós nos alegremos, que nós busquemos mais a Deus, esse Pai amoroso que fala aqui na música, sabe? Ele nos aconselha. Muitas das vezes a gente fala assim, eu tô sozinho nessa luta, nessa guerra. Não tá. Deus usa quem Ele quer para chegar até nós. Então, que Jesus seja a luz do seu caminho, que quando você estiver em batalha, em luta interior, porque a gente não luta contra homens, a gente luta contra nós mesmos. A gente tem que batalhar contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, contra as nossas misérias espirituais inferiores. Então, que nesse momento de solidão que você se achar, lembre-se que você tem um Deus, um Pai que olha por você, que se preocupa e quer cuidar de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Glorifiquemos sempre esse Deus maravilhoso. Eu vou estar sempre aqui com vocês, mandando um videozinho desse, da gente estar batendo um papo sobre o Papai do Céu, tá? Que a luz de Deus esteja na vida de vocês. Foi muito bom passar esses minutinhos aqui com você. Espero que vocês gostem do vídeo. E assim que tiver um vídeo novo, eu vou colocar. Eu vou fazer um canal que vai chamar Ilumina-te e eu espero vocês lá. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.